aconteceu novamente com urgência. Defesa russa mata seus cidadãos. Noite sangrenta para os russos. Soldados de Putin executam seu povo após erro de míssil. Isso foi registrado por uma câmera. Faca chinesa nas costas. Xi Jinping mudou repentinamente de opinião. Putin foi simplesmente enganado. Moscou está completamente isolada. Pequim preparou um golpe devastador. Decepção. Vazaram conversas a portas fechadas em Davos. Tudo foi decidido. O fim da guerra e um plano secreto. Isso precisa ser ouvido. Choque. Fogo amigo tá dizimando os russos. Os generais de Putin ficaram de cabeça nas mãos. Essa decisão foi fatal para todo o exército russo. Rebelião europeia. Macron e Starmer deram um golpe em Trump. Choque. O Ocidente foi direto ao confronto. Isso arruinou todos os planos de Donald. Tudo isso e mais no nosso programa de hoje. Ponto Plant. Vingança sangrenta na ISO. O Kremlin não esperava esse tipo de retaliação. Mas a desastrada PVRF tá matando os seus próprios. Os mísseis de Putin saíram do curso, enquanto os generais russos mentem sobre a interceptação. Seus próprios mísseis, com impacto direto, destroem prédios residenciais de vários andares. Os soldados de Putin se tornaram carrascos do próprio povo. Veja como a defesa antiaérea da Rússia desmoronou de uma vez. A Rússia está novamente sob ataque de drones do bem. Mas tem um detalhe. O míssil acabou de passar bem na minha frente. Nessas imagens é um míssil da defesa antiaérea russa. E teoricamente ele deveria proteger. Mas acabou atingindo diretamente um prédio residencial em Krasnodar. Acho que nas próximas 1 ou 2 semanas eu não vou trabalhar. Por mais estranho que pareça, a versão oficial é que foi um ataque de Shahed, mas a versão não oficial é que a defesa antiaérea russa mudou de lado para a Ucrânia e para a justiça. E não estamos falando de sistemas de defesa antiaérea antigos, mas sim dos novos, que, segundo a classificação dos russos, não têm equivalentes. Vale ressaltar que a estatística dos ataques a prédios residenciais e a principal geografia desses ataques impressiona. Esses dados realmente impressionam. Moscou, região de Moscou, Kink, além de Belgorod. Isso é uma prova clara de que o sistema de defesa antiaérea russo não é perfeito. Mas, infelizmente ou felizmente, parece que os russos têm mais motivos para temer não os ataques da Ucrânia, mas sim seus próprios mísseis imprevisíveis. Dizer que isso é uma coincidência já virou praticamente uma prática. A atuação do sistema de defesa antiaérea russo. Isso. Está longe de ser um caso isolado. Uma situação semelhante pode ser lembrada no caso do abate, até mesmo de um avião civil do Azerbaijão no céu sobre a Federação Russa. Enquanto alguns mísseis russos caem sobre as próprias casas, outros, já de ataque, a Rússia lança contra a Ucrânia. Um dos objetivos é deixar o país sem luz e sem aquecimento, especialmente agora, no inverno. Mas é justamente aqui que o bumerangue começa a voltar. A cidade de Oriol sob ataque, a infraestrutura de combustível e energia foi atingida. De quebra, ainda faltou luz para mergulhar de vez no clima. Aliás, não foi só Oriol. Belgorod também teve sua dose de diversão. Mais precisamente, a usina termoelétrica de Michurinsk. A Ucrânia responde com ataques à infraestrutura energética russa, subestações, usinas termoelétricas, enfim, alvos que sustentam o esforço de guerra. Uma série de questões é resolvida no momento em que a infraestrutura energética do país ocupante é atingida. Isso gera tensão social, mas, antes de tudo, reduz a capacidade do complexo militar industrial russo. Ou seja, na prática, paralisa as fábricas do complexo militar industrial russo. E mesmo depois de tudo isso, na Rússia continuam afirmando que está tudo sob controle, sem qualquer detalhe ou explicação. E, como uma consequência direta de tudo isso, para que os cidadãos russos não comecem a se questionar profundamente sobre o porquê disso, as autoridades tentam reduzir ao máximo possível o impacto negativo e a gravidade das notícias, afirmando constantemente que está tudo sob absoluto controle. Ou seja, tentam passar para o cidadão russo a ideia de que existe um controle rígido do presidente. A vertical de comando e, consequentemente, todas as contramedidas no momento de enfrentamento ao lado ucraniano têm um efeito positivo. Às vezes parece que a Rússia está se vingando não só da Ucrânia. Até mesmo um inverno comum se torna um desafio com o qual o sistema não consegue lidar.
Mesmo no 6º dia em Kamchatka, a neve continua lá, do jeito que estava. E, pelo visto, as autoridades agora não estão nem aí pra isso. Embora talvez nem tenha mais ninguém pra limpar tudo isso. Afinal, todo mundo já foi mandado há muito tempo para a chamada Operação Militar Especial. Esse é o 2º andar do prédio. E ali estão as janelas do 1º andar. Isso é a descida para a entrada do prédio. Nem o shopping center em Novosibirsk aguentou tamanha vergonha. E simplesmente desabou por causa do peso da neve. Na Rússia, qualquer crise, seja mísseis, neve ou apagão, termina sempre do mesmo jeito. O sistema ainda não está pronto, mas oficialmente tudo está sob controle. Um país que se prepara para a guerra há anos não sabe viver em paz. E por vezes a Ucrânia nem sequer é necessária para este colapso. Xi Jinping deu uma facada nas costas de Putin. Choque. Pacto secreto com Washington. O boicote às matérias-primas da Rússia começou. A confiança foi completamente abalada. E a China já começou a agir. Será que Putin ficou totalmente isolado e a China está se preparando para acabar de vez com o aliado? Veja só. Não são amigos nem parceiros, mas sim patrão e subordinado. É exatamente assim que ultimamente descrevem a relação entre China e Rússia. E como você já deve ter percebido, o poder e a força estão nas mãos de Pequim. Embora o Kremlin, ano após ano, insista que a China é seu irmão, amigo e parceira. Nossas relações são de igualdade, benefício mútuo e não são oportunistas. A República Popular da China, ela tem um caráter excepcionalmente elevado. E é baseada em confiança mútua. A China é nosso parceiro estratégico e aliado. Na prática, anualmente a Rússia torna-se um vassalo da China, fornecedor de insumos ou um ativo lucrativo. Na verdade, a China transformou a Rússia em seu parceiro júnior. E, às vezes, a Rússia chega a atuar quase como um proxy da China. E isso também precisa ser entendido. Mais um prego no caixão das relações entre os países foi a aceitação silenciosa por parte de Putin do destino de seu parceiro venezuelano, Nicolás Maduro. Pedimos à liderança americana que liberte imediatamente o presidente legitimamente eleito do Estado Independente e sua esposa. Essa, pode-se dizer, foi a única reação da Rússia aos acontecimentos na Venezuela. Mas a ausência da tradicional ladainha de Moscou sobre como o Ocidente é ruim não é a única razão para as dúvidas da China em relação à Rússia. Como escreve o jornal Times, Pequim começou a duvidar da confiabilidade da Rússia como parceira, pois acredita que havia algum tipo de acordo entre a Rússia e a Casa Branca. Segundo uma fonte do jornal, as autoridades russas não compartilharam com os chineses sua avaliação da situação na Venezuela. E, com a decisão de retirar de Caracas no final de dezembro seus diplomatas e suas famílias. Como resultado, a China foi pega de surpresa pela operação das Forças Especiais Americanas. Tudo isso causou irritação em Pequim e acaloradas discussões sobre as relações entre a China e a Rússia. E, em alguns círculos, até mesmo a suposição de que o silêncio dos sistemas de defesa aérea russos na Venezuela, durante a incursão americana, não foi uma coincidência, mas sim um indício de cooperação entre Moscou e Washington, escreve o The Times. Agora dizem que Xi Jinping nunca vai perdoar Putin pela perda de Maduro e, consequentemente, da Venezuela, com todos os seus recursos. Havia cálculos econômicos baseados no petróleo venezuelano. A China até construiu uma enorme refinaria de petróleo, voltada especificamente para o tipo de petróleo venezuelano. Existem diferenças. E, em princípio, esta fábrica só pode processar isto. E sabe-se que a Rússia forneceu seus sistemas de defesa aérea à Venezuela e que, após a operação especial americana na Venezuela, ele foi capturado. Maduro. E vamos lembrar de mais uma coisa. Que havia um número considerável de mercenários russos na Venezuela. Havia até um general russo inteiro que ensinava os venezuelanos a arte da guerra. Mas essa não é a principal razão das fissuras nas relações da Rússia com o vizinho oriental. Como dizem em Pequim, a Rússia prejudicou seriamente as relações da China com a Europa. Embora o isolamento da Rússia devido à guerra na Ucrânia tenha trazido benefícios econômicos para a China, também são evidentes os custos do estreitamento dos laços entre os dois países.
observou em uma entrevista, pouco antes da captura de Maduro, o professor Chia Xing, ex-decano da Faculdade de Estudos Internacionais da Universidade de Pequim e um dos estrategistas chineses mais influentes. Entre esses custos, ele citou o agravamento das relações atuais e futuras com a Europa, acrescentando que a resolução do conflito na Ucrânia seria benéfica para a China. A China considera essa opção, apesar de ter sido justamente a guerra que transformou a Rússia em seu vassalo. Na época, a China acabou sendo uma espécie de boia de salvação para a Rússia sob sanções. Mas durante todo esse tempo, Pequim não via a Rússia como parceira, e sim como um hipermercado de matérias-primas, onde tudo tem 50% de desconto. Até mesmo dentro do governo russo, já disseram várias vezes, de forma anônima, que a China simplesmente está usando a Rússia. E isso é pilhagem, não parceria. A China de hoje está nos transformando, de forma dura, em uma colônia de matérias-primas. Ela está destruindo nosso setor produtivo com enxurrada de seus produtos, de sua produção. A gente é só matéria-prima, pessoal. E eles querem nos manter em um estado de sufocamento constante. Mas hoje, aquele lucro econômico não consegue compensar o prejuízo que a amizade com a Federação Russa causa à China. A China começa a tirar não só benefícios, mas também prejuízos dessa guerra. Vamos lembrar do problema com os exercícios militares na Bielorrússia, quando houve uma provocação. Os russos com drones contra a Polônia. E a Polônia fechou sua fronteira, sendo que 10% das exportações chinesas para a Europa passam pela Bielorrússia. Por isso, ao que tudo indica, Pequim começou a se distanciar de Moscou, inclusive economicamente. Pela primeira vez em 5 anos, o comércio da China com a Rússia diminuiu. De janeiro a novembro, a China reduziu em 7,6% a compra de petróleo russo, chegando a 91,5 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, em termos monetários, as exportações despencaram 20% devido à queda dos preços e aos descontos, segundo especialistas do Instituto Gaidar, citando dados da alfândega chinesa. A importação chinesa de derivados de petróleo caiu 3% para destilados leves e 33% para os pesados. Em valores, as entregas despencaram 33% e 40%, respectivamente. A negociação de petróleo ainda se mantém, de certa forma, à tona, embora até aqui tudo seja instável. A China ora reduz as importações de petróleo da Rússia, ora as aumenta. O único fator que mantém o interesse da China é o preço recorde de baixo que a Rússia oferece. Ela vende petróleo para a China e para a Índia, e vende com um grande desconto, de acordo com os dados mais recentes. Na prática, o preço do petróleo russo na China chega a $36 por barril. E isso em alguns campos petrolíferos é até mesmo abaixo do custo de produção. Dessa forma, a China na verdade está lucrando às custas de seu aliado. Outro golpe duro para Putin foi a recusa da China em comprar a eletricidade russa. O comerciante escreve que a importação de eletricidade da Rússia foi completamente interrompida, apesar do contrato. E tudo isso porque a energia vinda da Rússia ficou cara demais para a China. O contrato não traz nenhum benefício. Além disso, a China reagiu com muita tranquilidade ao suposto ataque de drones das Forças Armadas da Ucrânia à residência de Putin. E tudo isso porque eles simplesmente não se importam. A China também não mantém relações muito parceiras com a Rússia nos países da Ásia Central. Pequim já está de olho há muito tempo no que a Rússia considera suas áreas de influência e vem aprofundando ativamente as relações com os países da Ásia Central. A Rússia, aos olhos dos países da Ásia Central, é um parceiro pouco confiável. E, de fato, a China está cada vez mais ativa em sua expansão. Sabe, na Rússia, gostam de chamar isso de o ventre mole da Rússia. Pois é, a China tem entrado lá de forma muito ativa ultimamente, especialmente no Cazaquistão. E o que é importante e interessante é que após o início da invasão em grande escala, Xi Jinping fez uma visita ao Cazaquistão, onde a declaração conjunta após a visita mais parecia um aviso à Rússia sobre possíveis planos expansionistas. Dizem que a segurança nacional do Cazaquistão é a segurança nacional da China, e assim por diante. O Kremlin não tem força para competir com a China.
Portanto, Putin chegou a aceitar o fato de que, após 27 anos de negociações, a China, juntamente com o Quirguistão e o Uzbequistão, está construindo uma ferrovia para a Europa, ignorar, contornando a Rússia. Mas não interesses econômicos e estratégicos. Unido. Afinal, a China está de olho no território russo, mais especificamente na rica região do Extremo Oriente. Mas Putin está disposto a aceitar até isso em troca de vantagens oferecidas pela China. Isso é confirmado pelo fato de a Rússia praticamente ter dado 2 ilhas a Xi Jinping há alguns anos e agora ter permitido o desmatamento das florestas ao redor do Lago Baikal. Por isso, hoje, a China está praticamente absorvendo a Rússia, que depende das sanções e há muito tempo se tornou apenas um ativo de Pequim, sobre o qual Xi Jinping negocia influência com a Europa. Mas assim que isso deixar de ser vantajoso para a China, o jogo geopolítico com a Rússia chega ao fim. O destino da Ucrânia decide-se agora, segredos e conspirações. Quem trairá Putin e qual seu ultimato ao Kremlin? Choque, bastidores e acordos secretos. Isso já se tornou público. O fim da guerra já foi assinado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou atrasado ao Fórum Econômico em Davos, porque seu avião foi obrigado a partir. Retoma a Maryland devido a mau funcionamento. Mas, após chegar a este fórum na Suíça, o chefe da Casa Branca continuou a pressionar o velho mundo. A Europa está caminhando na direção errada. Nas últimas décadas, o continente tornou-se problemático. Quero negociar a aquisição da Groenlândia. A Europa está se autodestruindo. Queremos aliados fortes, não aliados seriamente enfraquecidos. Queremos que a Europa seja forte. Embora nos últimos anos o fórum tenha sido percebido mais como um programa de entrevistas, onde chefes de Estado participavam de conversas abstratas, hoje o evento está recuperando seu status como uma plataforma onde os líderes moldarão o cenário global. Infelizmente, a questão da Groenlândia deixou a Ucrânia em segundo plano. Assim, um dia antes do discurso de Trump, o presidente da França, Emmanuel Macron, em sua fala, condenou um mundo sem regras e o aumento interminável de novas tarifas alfandegárias. Afirmou que prefere respeito à força bruta e pediu que a Europa não se submeta à lei do mais forte. A Europa atualmente dispõe de instrumentos muito poderosos e devemos usá-los quando não somos respeitados. E, aliás, quando as regras do jogo não são respeitadas. O mecanismo de combate à coerção é uma ferramenta poderosa e não devemos hesitar em usá-lo nas condições difíceis de hoje. Todas essas declarações do presidente da França foram direcionadas justamente à política de Trump, em relação às ilhas da Groenlândia e às tarifas. O jornal Financial Times, citando suas fontes, escreveu que a assinatura do chamado Plano de Prosperidade da Ucrânia no Fórum Econômico Mundial em Davos foi adiada devido a profundas divergências entre os políticos dos países da União Europeia e dos Estados Unidos. Eu não gostaria de exagerar o clima de pânico. Muitos veículos de imprensa já escrevem que existe um chat de Washington, no qual líderes de países europeus já coordenaram previamente e tentam coordenar suas ações, levando em conta que Trump é conhecido por sua imprevisibilidade. Considerando a situação em torno da Groenlândia, a Rússia está tentando semear ainda mais discórdia nas relações entre o ZUA e a Europa. Assim, na terça-feira, o representante de Trump, Steve Witkoff, se encontrou com o enviado de Putin, Kirill Dmitriev, à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos. Witkoff avaliou as negociações com o representante do Kremlin como muito positivas. O enviado do Kremlin também comentou sobre os resultados do encontro. A reunião foi muito construtiva e cada vez mais pessoas percebem a correção da política russa. Do lado da Ucrânia, o novo chefe do gabinete do presidente, Kirill Budanov, chegou ao fórum. Em seu discurso, ele destacou que tanto o lado ucraniano quanto os Estados Unidos da América estão fazendo esforços para encontrar maneiras de encerrar a guerra. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não foi a Davos devido aos recentes ataques de mísseis contra a Ucrânia. A tensão à retórica de Trump em relação à Europa na questão da Groenlândia dá uma chance para os representantes russos estabelecerem um diálogo com Trump. E eles vão tentar aproveitar essa chance para voltar ao cenário mundial. Primeiro, voltar para o grupo, seja com Dmitriev ou de qualquer outra forma. E, em segundo lugar, ajudar Trump a mudar o foco da pauta da Ucrânia para a Groenlândia. E, em um terceiro ponto de extrema relevância, caso isso venha a ser realmente possível, o objetivo seria fomentar uma divisão estratégica e profunda entre a Europa e os Estados Unidos,
utilizando inclusive, para alcançar esse objetivo, o mesmo grupo de influência. O Fórum Econômico em Davos vai até sexta-feira, 23 de janeiro. E apesar do escândalo em torno da Groenlândia e do acordo econômico entre Ucrânia e Estados Unidos que não foi assinado, Trump e Zelensky podem se encontrar na Suíça, considerando que o chefe da Casa Branca já expressou esse desejo. Fogo amigo e fogo aliado viraram algo normal para os russos. As unidades russas atiram umas nas outras a queima-roupa. A nova tática é um bilhete só de ida. Os generais do Kremlin organizaram uma verdadeira eliminação em massa dos seus próprios soldados. Confira todas as últimas notícias da linha de frente na reportagem. Os russos estão em caos na linha de frente, e o fogo amigo tá virando rotina. Quem contou isso foi o agrupamento de tropas de Kharkiv. Foi destacado que, na área de responsabilidade deles, os ocupantes do 82º Regimento Motorizado da 69ª Divisão frequentemente caem sob fogo amigo. Durante o avanço simultâneo dos soldados do 1º e do 3º Batalhão para a mesma posição, foram registrados 2 feridos. O 1º Batalhão Motorizado do inimigo está sob ataques constantes de artilharia e drones. Os grupos de assalto estão desorientados. Confundem as rotas, abandonam os feridos e atiram nos próprios drones. Ao mesmo tempo, as novas táticas da Rússia, concebidas para reduzir suas perdas, parecem ter se voltado contra os russos, de acordo com o comando ucraniano. Dessa forma, ao avançarem em pequenos grupos, os ocupantes ficam efetivamente privados da oportunidade de evacuar os feridos. Afinal, isso requer várias pessoas. Ou seja, toda a equipe deve retornar, o que o comando russo não permite. Como um resultado direto dessa situação, os 300 bravos guerreiros espartanos são posicionados de maneira definitiva e implacável diante de uma necessidade estratégica urgente, sendo simplesmente lançados dentro do vasto e perigoso campo de batalha, onde o destino de muitos será decidido pela força das armas e pela coragem inabalável de cada um dos combatentes presentes naquele momento histórico crucial, incluindo feridos e assim por diante. A maioria desses casos foi registrada recentemente na direção sul. É aí que a Federação Russa tenta hoje alcançar os melhores resultados, mas como consequência sofre as maiores perdas. Donbas, só que em altura. Da mesma forma, ao longo da rodovia Donetsk-Zaporizhia, eles tentam avançar pela nossa retaguarda, entrando pelos flancos, pela retaguarda, ao mesmo tempo tentando contornar a direção de Orekov pelo sudoeste, rompendo nossa linha de defesa. Agindo exatamente dessa maneira estratégica, se eles conseguirem colocar em prática e executar com sucesso este plano de ação militar, eles serão capazes de cercar e isolar completamente todo o nosso expressivo agrupamento de forças localizado na região sul e, consequentemente, obter uma vantagem tática e estratégica decisiva sobre nós. Não apenas os nossos lutadores, mas também o principal fator que contribui para o nosso sucesso: Kupiansk. Apesar dos russos terem sido praticamente expulsos da cidade, eles ainda tentam se infiltrar por rotas já conhecidas, dizem os analistas. Segundo fontes militares ucranianas, os russos recuperaram o acesso ao oleoduto após uma operação ucraniana que destruiu o trecho subaquático. E continuam. Por sua vez, os ucranianos monitoram de perto todas as possíveis saídas com drones e começam a eliminar os russos assim que eles aparecem do lado de fora. Como resultado, observa-se um acúmulo significativo de cadáveres nos locais de saída, soldado das Forças Armadas da Federação Russa. No entanto, a tática de espalhar cadáveres pelo campo de batalha não é comum na Ucrânia. E as Forças Armadas da Ucrânia revelam parcialmente como conseguem preservar seu efetivo. Assim, recentemente, soldados do 3º Corpo de Exército contaram sobre uma operação única quando um drone terrestre, por mais de um mês, sozinho manteve posições que, de outra forma, teriam que ser defendidas por 6 soldados ao mesmo tempo. A máquina abria fogo praticamente sem parar, sempre que militares russos apareciam. E assim, protegia os soldados ucranianos que estavam atrás dessa máquina. O drone exigia manutenção técnica e reabastecimento de munição a cada 2 dias, e a equipe se abrigava a 4 quilômetros da linha de frente.
E toda vez, por um curto período, deixava suas posições para realizar trabalhos de manutenção no drone por cerca de 4 horas. Ou seja, sim, havia um certo risco, mas ele era significativamente menor. Porque assim, eram 4 horas a cada 2 dias. Mas do outro jeito, teriam que ficar de plantão o dia inteiro durante todas essas 6 semanas na posição. Ao mesmo tempo, enquanto repelem ataques na linha de frente, as forças armadas da Ucrânia não esquecem das retaguardas russas. Assim, nas últimas 24 horas, uma onda de explosões atingiu tanto os territórios temporariamente ocupados quanto a própria Rússia. Em particular, foi destruído um depósito de drones na região de Lugansk, além de mais uma refinaria de petróleo do outro lado da fronteira. As consequências são óbvias. Militares, aqui tá tudo caro. Ataque a um depósito de drones. E no caso desses mesmos tanques, isso reduzirá a capacidade do exército russo de realizar reconhecimento e manobras nos próximos dias. E, claro, os acessórios apropriados. Ao mesmo tempo, o depósito de munições em Donetsk não foi destruído. Há um incêndio em Debaltseve, na região ocupada de Donetsk. Páginas ucranianas relataram um ataque ao depósito de munições, segundo informou a Astra. Assim, o canal ucraniano Supernova compartilhou um vídeo em que se ouvem sons característicos da detonação de munição. Enquanto isso, mudanças grandiosas estão prestes a acontecer no nosso Ministério da Defesa. Assim, o novo ministro Mikhail Fedorov declarou que estão sendo criadas unidades nas Forças Armadas da Ucrânia que irão caçar especificamente os operadores de drones da Rússia. Além disso, já está em andamento o treinamento de unidades de assalto com drones. Pelo que entendi, trata-se de tropas de assalto que atuam com acompanhamento e apoio direto de drones. Já vimos esse tipo de ação mais de uma vez e elas parecem ser muito eficazes. Porque os drones praticamente atingem imediatamente qualquer abrigo onde os defensores estejam escondidos. Além disso, Fedorov informou que um dos objetivos estratégicos da Ucrânia na guerra é matar 50 mil soldados russos por mês. No mês passado, mataram 35 mil. Todas essas perdas foram verificadas in vitro. Se alcançarmos o número de 50 mil, vamos ver o que acontece com o inimigo. Rebelião com Thatcher. Starmer e Macron mandaram o Conselho da Paz para bem longe. Por que o recém-criado clube está condenado? Urgente, a Europa está indo para o confronto. Logo após Macron, o primeiro-ministro britânico desfere um golpe devastador nas ambições de Trump. E não sai isso. Todos os detalhes, confira. O presidente dos Estados Unidos, Trump, está criando uma nova organização chamada Conselho da Paz, que, segundo ele, pode substituir a ONU. Talvez até substitua mesmo. Quer dizer, a Organização das Nações Unidas simplesmente não ajudou em nada. Sou um grande fã do potencial deles, mas ele nunca foi totalmente realizado. A organização deveria ter resolvido todas aquelas guerras que eu resolvi. E eu nunca recorri a eles. Nem passou pela minha cabeça ir lá. Mas eles é que deveriam ter resolvido todas essas guerras por conta própria. Mas ainda assim, a Organização das Nações Unidas deve continuar seu trabalho, porque o potencial é enorme. O convite para a nova organização foi enviado para algumas dezenas de países, mas, por enquanto, há poucos interessados. A França e a Noruega já recusaram participar. O Reino Unido e a Itália também planejam recusar. Por causa disso, Trump já começou a ameaçar o presidente da França, Macron. Ele disse isso, mas ninguém liga, porque muito em breve ele vai deixar o cargo. Então, sabe, tá tudo certo. Mas se ele achar que é conveniente, eu vou impor uma tarifa de 200% sobre o vinho e o champanhe dele. E aí ele vai aderir. Até agora, quem confirmou a participação foram Cazaquistão, Azerbaijão, Hungria e Belarus. E ele começou justamente com todos os ditadores, todos aqueles que ele convidou primeiro. Ou ele já é um ditador, ou está buscando o máximo, almejando a ditadura, a usurpação do poder. Mas eles não me convidaram para ir lá. China. Existem muitos países lá. Bem, Trump, é claro, ameaça todos que não quer se juntar ao clube dele. Ou seja, Trump já pensa em si mesmo, o governante do mundo. Parece que Trump pretende ser presidente do Conselho Mundial para sempre, e isso preocupa os potenciais participantes. Esse conselho não vai se parecer com nenhum outro. Os líderes dos maiores países vão participar dele. E, para mim, foi uma grande honra ser eleito presidente desse Conselho Mundial. E eu acho que vocês vão ver algo que ninguém nunca viu antes.
Em nenhum outro lugar haverá uma reunião de participantes como a que estamos prestes a anunciar. Todo mundo quer entrar para o nosso bando. Também não está totalmente claro para que exatamente devem servir as contribuições bilionárias que o presidente americano está pedindo pela participação permanente. É um clube privado com o nome de Donald Trump, onde ele é o presidente, onde ele decide tudo. O ingresso, o passe vitalício. A entrada para esse clube custa $1 bilhão e tem que ser em dinheiro vivo. Quem diz isso é a Bloomberg. $1 bilhão é uma quantia bem grande. Entregar para o Donald Trump, ou seja, vai direto para o bolso dele. Ele mesmo é o presidente, ele escolhe o sucessor e é ele quem vai tomar as decisões nesse clube. Ou seja, todo mundo parece ser igual, todo mundo pode até dar sua opinião, mas no fim das contas quem decide é o Donald Trump. A Ucrânia também foi convidada, mas está hesitando em responder, porque entre os convidados está o ditador russo e outros líderes de países que apoiam a guerra. Sim, é verdade. O presidente Putin também recebeu, por canais diplomáticos, um convite para fazer parte desse Conselho da Paz. No momento, estamos analisando todos os detalhes dessa proposta. Inclusive, esperamos ter contatos com o lado americano para esclarecer todos os nuances. O Canadá também ainda está indeciso, mas já se sabe que eles não pretendem pagar $1 bilhão pela participação. Acho que vocês ouviram do primeiro-ministro sobre a intenção de se juntar a esse Conselho da Paz. Muitos detalhes ainda precisam ser definidos, mas uma coisa é certa: o Canadá não vai pagar pela participação. Assim como o ditador bielorrusso Lukashenko, que declarou que Trump vai avaliá-lo pela competência e não pelo dinheiro. Se você colaborar, trabalhar bem em prol da paz, então pode continuar trabalhando, mesmo sem $1 bilhão. Eu me guio pela segunda opção. Se houvesse motivo para pagar $1 bilhão, eu pagaria. Mas se querem receber meu serviço, assim como dos outros que foram convidados, e ainda ganhar $1 bilhão, bom, nem o Trump se permitiu isso. Por isso, é uma mentira completa dizer que temos que pagar algum $1 bilhão. Não é preciso absolutamente nada. Por enquanto, parece que as perspectivas para a nova organização são bastante nebulosas, especialmente considerando que líderes de países realmente fortes e bem-sucedidos do mundo não querem se juntar a ela. Isso é tudo. Para mais notícias quentes da linha de frente, assista à próxima edição.